Falar então sobre estratégia de SEO, né, para desenvolvedor front-end. Ele botando esse fone aqui, esse microfone, já lembrei daquela dúvida cruel que nós temos, né, se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. A gente não tem essa resposta até hoje, né? Então, começando a palestra aqui, pessoal, vamos falar então sobre SEO, né? Vamos tentar identificar então o que é SEO. A gente ouve SEO, CEO, SEO, vários termos, né, que a gente vê por aí, mas vamos entender melhor o que é o SEO então. O SEO é basicamente um conjunto de estratégias, né, que a gente usa, não só no nosso site, mas nas ferramentas que o nosso usuário vai usar, para poder ajudar os mecanismos de buscas a fazer aquele usuário encontrar aquele conteúdo que ele está procurando, né? Então essas são as estratégias que a gente usa para poder otimizar esse site. Mas o trabalho de SEO não é um trabalho só do front-end propriamente dito. Tem uma equipe por trás, né, que cuida dessa questão de SEO, né? Tem um cara lá que faz, a pessoa que é estrategista de SEO, né, procura as palavras-chave para poder criar um conteúdo bacana, né, para que as pessoas possam buscar. Tem lá o design, né, o UX, que cria uma estrutura bacana do site para a pessoa poder navegar e encontrar facilmente o conteúdo que ela está procurando. Tem o cara do back-end que lá otimiza o servidor para entregar o conteúdo mais rápido, né, para o usuário. Assim, então é um time por trás dessas estratégias aí de SEO, né? Então, quando a gente fala de mecanismo de busca, já vem na nossa cabeça o Google. O Google é o mecanismo de busca o maior do mundo e é o que a gente usa diariamente, né? Bater uma dúvida, Google. Dá um Google, né? Já virou uma frase aí que todo mundo usa diariamente, né? É usar o Google para procurar alguma informação que a gente não tem. Também tem o YouTube, né? Muitos de vocês talvez não tenham pensado por esse lado, mas o YouTube, um fun fact, né? O YouTube é o segundo mecanismo de busca que o pessoal mais usa. Então, depois do Google, onde o pessoal mais faz pesquisa na internet é no Google. Então, aqui, pro tip, né, para o pessoal que quer expandir o seu negócio, vale muito a pena começar a colocar conteúdo no YouTube, porque tem muita pessoa lá pesquisando por conteúdo. A gente também tem um DuckDuckGo, ele é um pouquinho, obviamente, menos famoso que o Google, mas ele é também um mecanismo de busca e lá eles priorizam um pouco a privacidade do usuário, né? Eles prometem que eles não fazem um traqueamento, né, do que tu está acessando, do que tu está pesquisando lá no Google, né? Eu não sei exatamente se realmente eles fazem isso, mas é o slogan que eles levantam, né, que a tua navegação é privada lá no DuckDuckGo. A gente tem também muito conhecido o Pinterest, né? O Pinterest também é um mecanismo de busca que todo mundo usa para procurar imagens. E o interessante, né, outra dica é que o Pinterest é o maior site que faz referral traffic, né? Ou seja, as pessoas vêm acessar o teu site a partir do Pinterest, porque lá tu pode não só compartilhar imagens, mas também links, né, para posts no teu blog, né? Então aqui a gente tem informação que o Pinterest é 200 vezes mais gera mais referral traffic, né, que é aquela pessoa acessar o teu site, muito mais vezes que o Twitter, o Snapchat e o Facebook juntos, né? Então ele faz essa parte de que as pessoas podem acessar seu site através dele. Mas, então, a gente fica com aquela dúvida, né? Como é que será que tudo isso funciona? Como é que o Google ou o mecanismo de busca consegue, então, usar toda essa informação que tem na internet para poder nos mostrar alguma coisa que realmente nos traz algum tipo de informação? Então, aqui vamos imaginar que aquele pontinho verde ali no meio é o nosso site, né? E aquelas outras ramificações ali, parece um neurônio, né? É os links dos sites a partir do nosso site, né? Que vai linkando para outros. Então tem links internos para o nosso site e tem links externos, né? Que para a gente poder encontrar informação lá e sites diferentes. Então aqui esse processo de encontrar diferentes links, essa ramificação é conhecida como crawling, né? Crawling então é essa busca do Google ou do mecanismo de busca para encontrar links, né, e expandindo aí essa busca de dados, né? Então imagina que a internet é como se fosse uma biblioteca gigantesca, cheia de livros, cheia de informação, muitas prateleiras e bagunçada, né? Mas quem é que vai conseguir organizar essa informação? A gente chega lá e fica perdido, sem saber que livro que pegar, que prateleira a gente ir, né? Então o trabalho do Google é nos ajudar a
organizar essa biblioteca e encontrar a informação que a gente precisa no tempo necessário e o mais rápido possível. Então aqui, o que o Google faz? Ele vai lá nessa biblioteca, vê todos os livros que tem lá disponíveis, tenta fazer um índice, né, de cada deles, né, de cada um deles, botar todos eles numa prateleira, fazer por ordem alfabética, por ordem de gênero, de autor, né. Essa é o trabalho do Google de tentar organizar essa informação. E essa parte é conhecida como indexing. Então ele cria um índice de toda essa informação que a gente tem na internet, esses bilhões e bilhões de sites que a gente tem contendo informação. O Google faz esse trabalho então de organizar essa informação para a gente. Então depois que o Google acha essa informação, o próximo passo é organizar a informação, né? Não adianta só botar os livros na prateleira se a gente não conseguir mostrar para o usuário aquilo que ele está procurando naquele momento. Então ele pega todos os conteúdos que ele encontra nos sites e e tenta organizar de uma forma que o usuário consiga olhar para aquela informação e entender e saber que aquilo que ele estava procurando, né? Então essa é um trabalho de ranqueamento, né? Ele faz uma classificação daquele conteúdo para poder mostrar para o usuário exatamente aquilo que ele está procurando, né? Se ele pesquisa um termo na internet, ele vai encontrar exatamente aquela resposta que ele está procurando ou aquele conteúdo. Então o Google vai lá e pega essas informações e organiza da melhor forma possível, de uma maneira que o usuário possa olhar para aquela informação e entender e mostrar da melhor forma possível, né, que ele possa ver aquela informação e saber do que se trata e saber que aquilo é exatamente o que ele estava procurando. Então aí que entra o nosso trabalho como desenvolvedor front-end, que é exatamente conseguir organizar essas informações para que o usuário consiga encontrar o nosso conteúdo. Então, vou falar um pouco sobre mim, né? Rapidamente, eu sou o Henrique Schreiner, né, como já foi dito, eu sou Full Stack Severino Developer, né, que é aquele desenvolvedor que já passou por várias áreas, né, já apagou vários incêndios, né. Hoje, atualmente, eu estou focando na área de front-end, mas já passei por várias áreas, né, na empresa, nas empresas que eu trabalhei. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais através do meu usuário, né, HM Schreiner, e também lá no YouTube eu tenho um canal, sou dev, né, fique à vontade lá para conhecer o canal. E lá eu gosto de compartilhar sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre acessibilidade, sobre tecnologia, né. Então fique à vontade lá para conhecer. Então a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês, provavelmente muitos de vocês conhecem. Quem que conhece essa ferramenta aqui? Google Search Console. Quem já ouviu falar? 1, 2, beleza, então estamos no caminho certo. Eu não sei se só 2 conhecem ou só 2 estão me ouvindo, mas tudo bem. Beleza. Então, o Google Search Console é um cara que vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana para a gente, para encontrar problemas de indexação, problemas de link, né? Ele vai nos indicar que partes do nosso site tem problemas de acessibilidade pelo celular, né? Se tem algum botão que ficou muito pequeno ou uma imagem que não carregou. Então, em vez de a gente ficar lá manualmente entrando todo dia no site, vendo, será que esse conteúdo está bacana, será que o pessoal está conseguindo ler, essa ferramenta vai nos ajudar a fazer esse trabalho 24 horas por dia para a gente, se a gente se preocupar. A gente está lá dormindo e a ferramenta está lá cuidando para a gente, para ver se tem algum erro nessa questão. Então tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a gente consegue ver o que o pessoal está pesquisando nas ferramentas do Google, ou na pesquisa do Google, e como eles estão chegando no nosso site. Ali a gente consegue ver a posição média, né, de qual a posição que o nosso site está aparecendo em média lá no resultado de busca, se está aparecendo na primeira página, na segunda página. Esse a gente consegue mensurar o conteúdo que a gente está tendo no nosso site e tentar bolar estratégias de melhorar aí essa questão. A gente tem também aqui alguns relatórios de quais são os termos, né, que o pessoal está usando e o Google está mostrando no nosso site para essas pessoas. Aqui no exemplo é um site que eu fiz para o meu sogro, que ele é corretor de imóveis, então aqui eu tento monitorar aqui o que o pessoal está pesquisando para ajudar ele nessa parte de mostrar o trabalho dele como corretor. Assim como qualquer outro negócio, é usada essa ferramenta também para ajudar a alavancar o negócio, saber o que o pessoal está pesquisando e como eles estão chegando no nosso conteúdo na internet. Então, vou começar um pouquinho aqui para a parte de código, HTML propriamente dito, né? Começando para a parte dos títulos das páginas, né? Os títulos são um atributo mais importante numa página HTML.
É como você chegar no Enem, escrever aquela redação bacana, conteúdo atual, leu, né, várias pesquisas e chega na hora, entrega a redação, ela está sem título. Né? Então, é exatamente tu criar uma página HTML sem título, é como se tu entregasse uma redação sem o título, né? Então não vale de nada. Isso aqui é o que vai aparecer nos resultados de busca e o principal termo, né, que o pessoal vai pesquisar na hora de buscar essa informação. Então aqui a gente tem, né, a estrutura HTML básica e então é legal a gente ter então o nome do site sempre aparecendo no título, né, para a pessoa já bater o olho e saber que ela está no lugar certo, né, que ela está no nosso site e depois que página que ela está, né, o nome da página ou o nome do post que ela está acessando, né, seria interessante então mostrar nessa parte aqui em que parte do site que ela está. A gente tem também uma forma de melhorar o nosso site, né, para ele ranquear melhor no Google, é a otimização do tempo de carregamento da página. Então aqui a gente tem uma pesquisa que 75% dos usuários nunca mais visitam um site se tiverem uma experiência pobre de performance em um site ou loja. Então é um índice muito grande, né, e alarmante, né, de pessoas que às vezes estão acessando, por exemplo, pelo celular e a rede não está muito boa naquele momento, né? E ele tem esse problema de acesso e se ele vê que o site está demorando, ele já desiste de acessar e sai fora do site, né? Então é um índice bem grande e a gente precisa prestar atenção nesse índice. Então aqui tem uma outra ferramenta do Google que é o PageSpeed Insights, que o que ele faz? Então a gente coloca lá uma URL, eu aqui coloquei como exemplo o site do Medium, só para ter um exemplo aqui, ele vai lá então e varre aquela página e nos dá um site, né, de várias informações de como está performando aquele site lá para o Google. Né? Então ele dá informações ali de se o conteúdo está bacana no celular, se a pessoa consegue ler, se a fonte está legível. E o mais bacana daqui também, ele nos dá alguns insights sobre acessibilidade. Se o site está usando as tags corretas, né, para o pessoal que usa leitor de tela conseguir acessar e tudo mais. Então, ao invés de a gente ficar manualmente buscando essas informações e ficar olhando, né, a gente consegue usar essa ferramenta, então, para fazer esse trabalho para a gente, para verificar se o nosso site está otimizado, se as imagens estão bacanas, de uma forma totalmente automática. Outra ferramenta bacana que a gente tem disponível é o Lighthouse. Lighthouse é bem parecido com o PageSpeed Insights, só que ele é um plugin no Chrome, que a gente pode lá, a gente está na página, a gente aciona o plugin e ele vai nos dar insights muito bacanas, né, bem parecido com o Page Insights, mas ele foca também não só na questão de carregamento de página, de texto, de tamanho de elementos na tela, a questão de boas práticas, né, do site e também questões de acessibilidade. Então, se a gente está em dúvida ou quer ter certeza que o nosso site está acessível para todo mundo, a gente usa essa ferramenta e testa lá para ver se está bacana, né, se está de acordo com essa questão também de acessibilidade. Então, aqui a gente tem os Rich Snippets, né, que são microdados que a gente usa dentro lá do nosso código HTML, que ajuda a enriquecer os resultados de busca. Né? Lembra lá que o Google ele tenta organizar a informação da melhor forma possível de acordo com a categoria dela. Né? Por exemplo, se for aqui que a gente faz a nossa mágica, né, de front-end para conseguir organizar essas informações lá para o usuário conseguir achar o que ele está procurando. Então, por exemplo, a receita de pudim. Eu amo pudim. Quem aqui gosta de pudim? Pudim é muito bom, né? Então eu já usei esse exemplo, não foi por acaso. Aqui a gente vê que quando a gente busca alguma receita, vocês podem perceber que o Google ele já mostra essa informação de uma maneira diferente. Não é só uma lista de links, né, com títulos e descrições, a gente vê aqui algumas informações como o nome da receita, ali as avaliações, né, quanto o pessoal achou interessante aquela receita, se ela foi fácil de preparar e tudo mais. Ali, quanto tempo demora o preparo, né? Então, todas essas informações aí vêm de microdados que foram colocados dentro do site para ajudar o Google a mostrar essa informação da melhor forma possível.
A gente tem também aqui, por exemplo, a gente pesquisa sobre futebol, sobre alguma notícia. E aqui a gente tem informações, né? A gente tem esse carrossel, né, como é chamado aqui, esse slide, que o pessoal coloca, então, metadados lá de artigos, de artigos, e a gente consegue organizar essa informação e o Google mostra dessa maneira para a gente consegue bater o olho e saber que é um site de notícia, que ali tem uma notícia, né? Então, todos esses dados, esses microdados que a gente usa, tem lá no site schema.org, que é um site que foi criado pelo Google, o Microsoft, Yahoo e o Yandex, né? Então, é um site para ajudar os desenvolvedores a fazer exatamente essa estruturação de dados para ajudar os usuários a achar o que eles estão procurando, né, dentro do nosso site e estruturar da melhor forma possível. Então, a gente tem aqui um exemplo, não sei se ficou muito legível aqui na tela. Então, a gente tem aqui um exemplo de um artigo, né? Então, a gente tem ali que o tipo é um artigo, né, ou uma notícia. A gente tem ali qual página que ele tá sendo mostrado, a gente tem o nome do artigo, a gente tem algumas fotos, né, mostrando algumas fotos do artigo, a data que ele foi publicado, a data que foi modificado, a pessoa, né, que escreveu o artigo, o autor, né, e o nome do site ou da empresa lá que publicou esse arquivo. Então, para a gente conseguir ter aquele resultado lá de aparecer aquele conteúdo de notícia daquela forma, lá a gente consegue só adicionar esse código lá na nossa página HTML que a gente consegue esse resultado, né? Consegue então traduzir para o Google ou para qualquer mecanismo de busca qual a informação que a gente está mostrando ali, além de ser só um monte de texto e imagem. A gente tem também aqui um exemplo lá de receita, né? Esse aqui já é um pouquinho longo, mas ele é bem detalhado. Olha só, a gente pode ver que a gente tem o nome da receita, a pessoa que postou a receita, né? A descrição, o tempo de preparo, a palavra-chave para encontrar a receita, quantas pessoas serve, se é que tipo de prato, se é um prato principal, se é uma sobremesa, até informações nutricionais, né, quantas calorias, ingredientes. Então aqui a gente tem uma gama de informações que a gente consegue usar para botar lá no nosso código e aparecer bonitinho lá para o usuário achar essa informação no nosso site. Aqui é só a continuação, né? Então aqui a gente tem aqui alguns outros exemplos de microdados que a gente pode usar no nosso site. Nesse link aqui tem muito mais informação, né, de quais informações a gente consegue se tornar disponível para os usuários conseguirem acessar de uma maneira mais fácil e o Google vai lá então organiza essa informação de uma maneira mais elegante lá para o pessoal poder encontrar. Tem a parte também de otimização de URLs, né? Uma URL óbvia é uma ótima URL. O que eu estou falando sobre uma URL óbvia? Né? O que isso quer dizer? Então, imagine se tu está acessando um site e tu está lá nessa página com um parâmetro na URL e alguns números. A gente não consegue bater nessa URL e saber exatamente que página que a gente está e qual que é o conteúdo dela. Mas, trocando para essa URL, a gente consegue bater na URL, não precisa nem entrar na página e a gente já tem uma noção de qual conteúdo, né, ela tem. Então aqui a gente vê, então essa aqui é a página de contato, deve ter, o pessoal gosta de botar um mapa lá para onde fica o endereço da empresa, um formulário de contato, telefones e tudo mais. Então a gente, antes de entrar nesse link, a gente já vai saber do que ele se trata. Então, isso é chamado de URLs amigáveis. Antes palavras do que números, né? Então, ao invés de a gente usar apenas apenas números, né, para uma hash esquisita para identificar a nossa página, é melhor a gente identificar ele com palavras ou frases que o usuário vai bater o olho e vai entender do que aquela página se trata. Então, quando o usuário olhar para a barra de endereço do navegador e saber qual é o conteúdo da página antes mesmo de carregá-lo, temos uma URL perfeita. Então a gente tem a confirmação de que a gente criou uma URL realmente amigável. Então aqui a gente vai passar para canonização de URLs. Oi? Canonização? Quando eu ouvi essa palavra canonização, já me veio na cabeça a Madre Teresa de Calcutá. Né? Como assim canonização? A gente vai santificar a página? Como é que funciona isso? Não entendi nada. Não, na verdade não é exatamente isso. Né? Não, a gente não está falando disso. Na verdade, a canonização é
a prevenção de duplicidade de conteúdo. Então a gente vai exatamente canonizar o conteúdo principal, ou seja, tornar aquele, a gente vai santificar, né, aquele conteúdo, tornar aquele único, né? Porque às vezes a gente tem essa situação que a gente tem o nosso site com vários endereços diferentes, o usuário pode ir lá e digitar todos esses endereços lá e vai cair no nosso site. Às vezes a gente tem até domínios diferentes, né, que isso acontece muito. Mas a gente olhando visualmente, parece a mesma coisa, é o mesmo site, né? Que a gente acha que vai cair na mesma coisa, mas tecnicamente isso aqui é completamente diferente. Tem todo o registramento de DNS, né? Tem como o servidor trata cada URL e tudo mais. Então, não só para o servidor que está servindo esse site, também para o Google, se a gente não falar e tratar essas URLs da melhor maneira, ele vai entender que são coisas diferentes por ser tecnicamente diferentes. Então, claro que a gente pode, então, corrigir esse problema e indo lá e colocando o redirecionamento no nosso servidor, né, lá com o status 301, né, que vai fazer a pessoa pular de uma página para outra. Mas nem sempre a gente tem acesso ao back-end, nem sempre a gente tem acesso ao servidor e esse tipo de configuração, nem sempre a gente tem know-how para fazer esse tipo de configuração. Então, a maneira mais fácil, a gente vai lá no nosso código HTML e coloca essa meta tag aqui, né, o link canonical, e bota a URL que a gente quer que seja a padrão, que seja a URL canônica lá do nosso site. Então a gente tira a duplicidade de conteúdo e ajuda o Google a saber o que é relevante para nós como conteúdo, né, e evita de que o nosso índice, né, de ranqueamento seja dividido por páginas diferentes que no final das contas mostra a mesma coisa. Aqui a gente também tem a opção de criar um sitemap.xml, que é basicamente uma listagem de todas, ou menos as principais URLs lá do nosso site. Eu sei que tem um pessoal que já fala em XML, já fica assim, não, XML? É JSON agora, que mané XML? Mas XML ainda é muito usado lá para o Google e é bem simples até a estrutura do arquivo, né? Então a gente tem aqui uma lista de URLs, né? A gente bota ali a URL que a gente quer mostrar, a gente mostra a última data que aquela página foi modificada, a frequência de que aquela página é modificada, então para a gente dizer para o Google, olha Google, vem aqui mensalmente dar uma olhada nessa página que ela muda, né? Então já está avisando para o Google que aquela página vai mudar e já está dizendo para ele visitar a página de novo para verificar se tem algum conteúdo novo. A gente pode dizer que é diário, que é mensal, que é anual, e ali a prioridade, né? A gente bota um número, se não me engano é de 0.1 a 5.0, né? A gente fala o grau de importância daquela página no nosso site. A gente pode botar a página principal como 5.0, né, e uma página, uma subpágina lá como menos importante, né. A gente consegue priorizar então essa lista de URLs. Então aqui eu falo do assunto importante, né, além de todas essas questões que a gente tem de poder cuidar dessa integração melhor com o Google, a gente tem a questão da acessibilidade, né. If content is king, accessibility is the key. Então, se o conteúdo, né, que o pessoal de SEO bate tanto na tecla é rei, a acessibilidade é a chave da gente conseguir atingir muito mais pessoas, né, e mostrar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível e ajudar as pessoas a encontrar a mensagem que a gente quer passar através do conteúdo do nosso site. Então, a gente está falando de acessibilidade digital. Mas o que é, então, a acessibilidade digital? É a capacidade de um site de ser flexível o suficiente para entender o maior número de pessoas possível, para atender o maior número de pessoas possível, independente das necessidades delas e das tecnologias assistivas que usam para navegar. Lembre bem dessas palavras, necessidades e tecnologias assistivas, né? A gente tem que, agora, daqui por diante, como desenvolvedores front-end, vamos fazer aqui, colocar essas palavras lá no nosso dia a dia de trabalho, que vão ser muito importantes para nós aqui em diante. Prestem atenção nessas palavras. Então a gente tem aqui um índice de que 25,9% dos adultos no Brasil possuem algum tipo de deficiência. Aqui encontra também algumas pessoas idosas, né, que também talvez não tenham uma deficiência de nascença ou algo assim, mas também tem deficiência pela idade, né, por debilidade motor e tudo mais, né, por avanço da idade. Claro que aqui a gente está falando só do índice
do público adulto, né, que geralmente são as pessoas que têm acesso à internet, né? Dificilmente a gente vê uma criança de 5 anos fazendo uma pesquisa no Google, por exemplo, né, por falta de, né, de alfabetização, né? Até hoje em dia a gente também tem a pesquisa por voz, né? Então seria uma maneira da criança pesquisar essa informação, mas aqui a gente tem o dado só do público adulto. Sites que, e uma coisa interessante aqui, sites que tratam a acessibilidade digital com seriedade ranqueiam melhor que a concorrência. Claro que a gente não deve pensar em aplicar essas técnicas no nosso site só pela parte comercial, mas quando a gente quer, infelizmente tem muitas empresas que só ligam para a parte comercial, né? Como é que elas vão ganhar dinheiro com isso? A gente pode chegar lá na reunião e falar isso, olha só, o Google ranqueia melhor páginas que são adaptadas para acessibilidade. Então aqui é um termo que a gente pode usar para convencer pessoas que têm falta de empatia, né, para fazer elas entenderem que isso é um ponto muito importante, né, no desenvolvimento. Então, sites com acessibilidade abrem portas para um público de mais de 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. Olha só, pessoal, olha o tamanho da porta que a gente está abrindo. A gente tem 45 milhões de pessoas só no Brasil que têm algum tipo de deficiência. A gente fazendo essas práticas de acessibilidade, né, tem esse mito de que o pessoal fala que acessibilidade vai aumentar o orçamento do projeto e que não sei o quê. Cara, se a gente colocar essas práticas já no início do projeto, quando a gente está criando nossas páginas, não vai... É mentira que vai aumentar o orçamento, que vai sair mais caro, não tem nada a ver. É só a gente mudar, vou dar uma de coach quântico agora, né? Mudar o mindset que a gente tem de que isso é uma coisa que vai causar atraso no projeto e colocar aquilo intrínseco nas nossas atividades diárias como desenvolvedor, como analista, como estrategista de SEO e tudo mais. Então eu vou começar em relação às imagens, né? Assim como nós humanos, né? Quem é que gosta, eu sei que que vai no Google só para pesquisar foto de gatinho e foto de criança bonitinho e tudo mais. Assim como nós humanos, o Google adora imagens. Mas muitas vezes eu estou dando uma olhada no código HTML e vejo isso aqui. Olha só, a gente tem uma imagem, que o nome da imagem é 1.jpg. Ok. Como eu não tenho nenhuma deficiência visual, eu posso lá abrir a imagem, olhar para ela e saber do que ela se trata. Mas quando eu olho para esse código eu já fico assim, faltou alguma coisa aqui. Né? Só mostrar a imagem não é suficiente. Daí tem um outro exemplo que eu olho isso aqui, né? Tem aquele carrossel lá que passa várias imagens. Aqui pior a situação. A gente tem uma lista de imagens com nomes parecidos e o atributo alt vazio. Aí eu já faço essa cara. Faltou muito mais coisa aqui. A gente juntou embolou um monte de imagem e não está falando nada. Aí a pessoa tenta melhorar e vai lá então e coloca a descrição na propriedade alt lá. Que aí eu já faço isso aqui. Daí não tem jeito. Não ajuda em nada, né, a gente fazer isso que a gente pode fazer. Só colocar lá por colocar. O atributo alt numa imagem não é só um texto alternativo para o navegador mostrar a imagem quando ocorre um problema de carregamento da imagem. Esse texto alternativo é utilizado em tecnologias assistivas, né, de pessoas que têm algum tipo de debilidade, a conseguir entender o que tem naquela imagem. Né? Então a gente consegue ver muito, se vocês olharem lá, analisar o código-fonte de sites de notícia, por exemplo, a gente tem lá, no lugar do alt, o nome do autor da foto, o nome do fotógrafo que tirou a foto. Outra coisa errada, não está descrevendo nada do que aquela imagem é. O que eu quero saber quem é que tirou a imagem, quem é que tirou a foto? Eu quero saber o que aquela imagem trata, o que ela está mostrando. Então, um tempo atrás, lá o nosso querido Zuck, eu não sou usuário de Facebook há alguns anos, mas quando eu li essa notícia eu achei muito bacana que eles começaram a usar técnicas de machine learning para ajudar. Como a gente não consegue, acho que agora tem até a opção de quando tu está subindo uma imagem, tu conseguir colocar um texto alternativo. Né? Mas nem sempre as pessoas fazem isso. Então o Google ele usa o Facebook ele usa técnicas de machine learning para colocar a propriedade alt lá para gente. Então aqui ele coloca essa informação, né? Se vocês forem lá no perfil do Mark Zuckerberg e
inspecionar lá o elemento da imagem, a gente vai ver que tá uma descrição, né? Claro, não é uma descrição perfeita, né? Foi criada por uma máquina, mas é muito melhor do que colocar aquele só imã de qualquer coisa lá, né? Só para dizer que tem aquela propriedade lá. Então já está ajudando melhor as pessoas. Então, tem até vídeos, né? Eu aconselho vocês a ver de pessoas que usavam o Facebook há muito tempo, que eram deficientes visuais e não conseguiam entender o que aquela imagem estava usando. Então, essa tecnologia pôde ajudar eles a entender o que eles estavam vendo e poder interagir melhor com seus amigos e os familiares que moravam longe, né? Então, isso muda a realidade das pessoas. Então, eu vou falar um pouco da estrutura semântica do HTML, né? Então, a gente tem os cabeçalhos do HTML, que os cabeçalhos são usados para estruturar, então, conteúdo não é só usado para destacar conteúdos dentro da página, para ficar um cabeçalho como título. A gente tem uma hierarquia a ser usada que nos ajuda a mostrar qual a importância do conteúdo que está naquela página. Então a gente tem um H1, que é o primeiro nível, e é o mais importante, geralmente é o próprio título da página, né? A gente tem o title lá no HTML, no head, né? E a gente tem o H1 lá no corpo do nosso site, que geralmente é o mesmo que o título, não necessariamente. A gente tem o cabeçalho de seções, o cabeçalho de subseções e assim por diante, né? A gente consegue criar uma estrutura, uma hierarquia, né, para esse nosso conteúdo e a pessoa que está usando uma tecnologia assistiva, como leitor de tela, ela consegue entender qual a informação que está ali e qual a importância que ela tem na hora que ela está lendo. A gente também tem as listas da HTML, também tem uma importância semântica. Então aqui a gente tem uma lista ordenada, né, só uma lista de itens, que não exatamente está dizendo qual que é importante, qual que é menos importante, só é uma lista de itens. A gente tem também uma lista ordenada, aí sim a gente está identificando que aquela lista tem um certo grau de importância, né? Então, o primeiro sendo mais importante e assim sucessivamente. A gente tem também listas de definições, né? Então a gente está, por exemplo, a gente consegue colocar termos e colocar definições para aqueles termos. Por exemplo, o café é uma bebida quente escura, o leite é uma bebida fria de cor clara, né? Então a gente consegue aqui definir, criar títulos e definições dentro do nosso HTML. E aí então a gente tem algumas propriedades do HTML5, que é essa parte de HTML e acessibilidade. Então o HTML veio, além das melhoras de usabilidade para o usuário, tem algumas questões de uma semântica aperfeiçoada que melhora a acessibilidade e a precisão dos mecanismos de busca, né? Então não só ajudar na parte de SEO, mas também na parte de acessibilidade. Então aqui alguns problemas já conhecidos, né, quando as pessoas acessam sites que não estão habilitados para acessibilidade. Né, tem a capacidade de fornecer a estrutura semântica das áreas e funcionalidades da página, dizer onde é que é a navegação, onde é que é o conteúdo principal, onde eu pesquiso dentro do site, né, aquela barra de pesquisa, né, e na acessibilidade de conteúdo dinâmico e pode ser atualizado dentro da página. Então, por exemplo, a pessoa acessa a página e tem algum widget, alguma informação naquela página que é atualizada dinamicamente. Então, a gente consegue dizer para o usuário que aquela página está sendo atualizada dinamicamente e o leitor vai dizer isso para ele. E capacidade de alterar o foco lá, usando só o teclado também. Por exemplo, aparece uma mensagem na tela, né, para o usuário, ele tem essa dificuldade de poder passar o foco para a tela e poder dar e tirar aquela notificação lá. E também tem aquela dificuldade de acessar os widgets na tela através do teclado. Então aqui a gente consegue fazer então associações de imagem, né? A gente consegue dizer que é uma imagem, e então se a gente tem uma legenda lá na nossa página, a gente consegue colocar isso no nosso conteúdo. A gente consegue identificar áreas importantes na nossa página, navegação, o cabeçalho, onde começa o artigo, onde tem a página, a navegação lateral, né? E onde é o rodapé do nosso site. E aí então, junto com o HTML5, a gente tem o Area, né, que é técnicas e abordagens para acessibilidade em aplicações de internet ricas. Então aqui a gente tem 3 componentes principais que a gente pode usar, que são as roles, as properties e os states. Aqui a gente tem as roles, então, que definem o que um elemento faz. Então a gente vê que aqui que um formulário,
a função dele é fazer uma pesquisa na página. Então, a gente simplesmente colocando essa propriedade que a gente está dizendo para o usuário que está acessando que se ele usar esse formulário, ele vai fazer uma pesquisa na página. A gente tem as propriedades de estado, né, dizendo aqui, por exemplo, que esse input é um input... as propriedades dizendo o significado daquele elemento. Eu estou aqui dizendo que esse input aqui ele é obrigatório na hora de preencher o formulário. A parte dos states, que define a condição atual de elemento, então fala se ele está habilitado, se está desabilitado e várias outras propriedades, né? A gente tem também lá as opções que a gente pode usar, que são os landmarks, né, que são as marcações que ajudam a navegar em blocos importantes na página. Então aqui a gente tem basicamente essa estrutura, né, básica, né, quando a pessoa está lá desenvolvendo, tem o banner, navegação, conteúdo principal, a parte lateral que tem lá o formulário de pesquisa e algum conteúdo de informação. Então, através do HTML, a gente consegue usar também essas propriedades para dizer onde está cada coisa e a pessoa consegue navegar facilmente por essa página e saber que ponto que ela está dentro daquele conteúdo. Então, aqui tem mais informações nesse link, né? Se vocês quiserem saber mais, tem muito mais coisa que a gente pode usar para ajudar nessa parte da acessibilidade. E o meu último recado aqui, que a gente possa sair, então eu vou ficar muito feliz se vocês saírem com esse pensamento, né, aqui do evento, é que o trabalho em equipe e a empatia podem tornar a web acessível e aberta para todos. É isso, pessoal. Muito obrigado.